Olá, meu nome é Henrique e eu vou representar aqui a minha equipe na apresentação da Sprint 1 de redes neurais. Então, aqui contextualizando o problema. Por que nós acreditamos que as imagens fazem sentido para esse problema? Nós acreditamos que faz sentido porque é um problema que já é resolvido em parte usando a imagem do olho humano. Uma equipe já percorre a rodovia e já identifica ali no olho se a vegetação está dentro dos padrões operacionais da mochila. Na grande maioria dos casos, né? Existem casos onde fazem medições físicas usando uma régua. Mas nós acreditamos ser possível, se o olho humano consegue classificar isso, criar uma rede neural que consiga aproximar esse mesmo procedimento. Então, antes de explicar as ideias que nós desenvolvemos, né, as três ideias diferentes, eu acho que vale explicar melhor o que é uma rede neural convolucional e como ela se diferencia das outras que nós já estamos estudando. Então, até onde a minha pesquisa conseguiu avançar, uma rede neural convolucional se distingue porque, ao invés de conectar todas as entradas a neurônios individuais, ela aplica um kernel, ou um filtro na imagem, e ela percorre essa imagem. O que significa? Que ela está comparando diferentes partes do pixels da imagem com os seus vizinhos próximos. Ou seja, a ideia é que ela está entendendo os padrões próximos, porque a ideia seria que os pixels têm relação entre si. Então, numa parte da imagem aqui, os pixels da parte da vegetação, eles teriam uma maior similaridade com os próximos entre si, diferente do asfalto, por exemplo. Então, a ideia também seria que essa aplicação que foi desenvolvida especificamente para aproveitar um trabalho com redes neurais usando imagem seria mais eficiente também e utilizaria menos parâmetros finais, o que seria bastante importante para a gente. Mas como a rede enxerga a imagem na frente? E a parte mais importante talvez seja a questão do input e anotação. Né? Então, a rede, para ela conseguir aprender alguma coisa, a gente precisa passar a imagem, que é a que eu vinha escrevendo anteriormente, que seria imagens ali tiradas de dentro do carro ou alguma coisa similar. E não só apenas isso, né? A gente precisa passar o gabarito para a rede. A gente precisa disso, porque senão a rede não conseguiria aprender, não conseguiria saber se está errado ou certo. Então, também a rede, como foi visto, ela não enxerga os pixels como a gente vê. A gente precisa trabalhar com os dados, transformar os dados numa matriz ali de altura por largura, representando individualmente os pixels, né? A intensidade de 0 a 255 e os canais RGBs. Então, ali, como já se sabe, né, a arquitetura da rede tem a passagem, a primeira passagem, que é o forward pass, treinando a rede, e a correção, que é a parte mais importante. Né? Com base no nosso gabarito, a rede possui uma função ali de perda e o backpropagation para identificar qual parte dela está errada e ajustar, até que ela gere o resultado certo. Então, a primeira possibilidade que nós pensamos é de segmentar a vegetação. Então, o input seria a imagem ali tirada do carro, que a gente está usando aqui como testes, que aqui são até um exemplo que eu tirei de uma pirâmide. Então, a gente está usando esse exemplo aqui para fazer alguns testes iniciais. Então, a gente cria uma rede manualmente. E como a gente cria a anotação? A gente desenha aqui na própria imagem cores. Por exemplo, a gente desenha uma cor aqui para detectar a vegetação, uma para o asfalto e uma para o céu. A gente faz a arquitetura da rede especificamente para segmentar, e a ideia seria que o output final fosse algo similar a esse processo manual. Então a rede vai segmentar a região do asfalto, da vegetação, do céu, e isso é importante, porque a funcionária está preocupada com uma parte específica, não com toda a imagem. Ela precisa, não é toda a vegetação também, ela tem uma área da vegetação que ela precisa, que ela é obrigada a rodar. Sendo assim, a segunda possibilidade já seria a classificação da vegetação. A gente vai usar o mesmo input, só que aqui como adicional a gente poderia usar também a máscara que a gente teve da parte anterior, ou recortando ou a própria máscara. Então aqui a gente vai passar isso, mais uma anotação que olha para essa imagem e diz, essa imagem é baixa, é média, é alta. Então a gente treina a rede para replicar esse mesmo processo. Com base em toda aquela arquitetura que eu já falei, o output da rede deve ser uma probabilidade, que eu acho interessante para esse caso, né? Porque tem casos que é um pouco difícil de estimar, uma probabilidade da vegetação ser baixa, média ou alta. Com a possibilidade 3, talvez uma possibilidade um pouco mais diferente, seria utilizar o mesmo input, mas dessa vez usando uma rede que estima a profundidade de uma imagem. A ideia seria usar um banco de dados de câmeras já calibradas, ou um dataset, que tem esses dados verdadeiros, e treinar a rede para estimar a distância de objetos com relação à câmera. Então, aqui a vegetação mais perto, até o fundo da estrada a cor fica diferente. Com base nisso e em outros detalhes de calibração da câmera, se a gente tiver certos intrínsecos da câmera, também seria possível construir uma representação 3D da rede, gerando uma nuvem de pontos ou uma malha 3D. A partir disso, e utilizando alguns algoritmos, seria teoricamente possível estimar a densidade ou a altura da vegetação em centímetros ou metros. É claro que é uma estimativa, que precisa ser validado, e que é um pouco difícil de validar. Então, a comparação final que a gente identificou é que a segmentação e classificação parecem ser os métodos mais naturais para o desafio que a Motiva passou para a gente, que elas possuem uma vantagem ali de ter um banco de dados bem grande já e que não são tão difíceis de anotar, mas elas também sofrem certos riscos, né? A gente precisa, elas ainda sofrem de um certo risco ali na anotação ser subjetiva, principalmente porque a altura pode ser um pouco subjetiva, né? Então a gente precisa de certas técnicas para combater isso. Tem também a questão do overfitting, que corre o risco da rede não generalizar bem. Ela fica muito bem no que a gente está treinando, mas não ficar bem
os ângulos e para as condições do dia, de tempo, de cor, que será útil para a motiva. E tem a questão da profundidade e 2D para 3D, que parece muito promissor, principalmente se a motiva tiver interesse em precisão de centímetros. E eu acho que eles têm. E, só que adiciona muito mais complexidade, dificuldade de achar um dataset, de anotar, de pensar no algoritmo para processar essa nuvem de pontos e etc. Mas é basicamente isso.